Hoje em dia todo mundo fica perguntando, mas Ed, como que eu faço para ter uma comunicação mais assertiva? O que que eu falo? Quais são as palavras? Como que eu estruturo isso? O que normalmente as pessoas não me perguntam é, Ed, como é que eu crio congruência entre o que eu falo e aquilo que eu gesticulo? O nome dessa técnica que hoje nós vamos desvendar esse mistério é organização das posições psicogeográficas. Eu sei que o nome é meio esquisito, o nome é grandão, mas pensa comigo. Posições psicogeográficas, ou seja, eu tenho um espaço geográfico e eu utilizo esse espaço para criar congruência entre o que eu falo e aquilo que eu estou gesticulando. Às vezes as pessoas vêm e falam assim, Ed, eu já falo com as mãos porque eu sou italiano, eu fico fazendo... Não, eu falo assim, não, isso aqui não é falar com as mãos, isso aqui é se atrapalhar e atrapalhar a pessoa que você está conversando, que você está falando com as suas mãos. Ninguém gosta de alguém fazendo isso aqui, ó. Vai falando e vai fazendo isso aqui. Então isso não é a organização das posições psicogeográficas. Nós, quando a gente conversa, é normal que a gente gesticule. Só que normalmente a congruência não foi pensada entre aquilo que eu estou falando e aquilo que eu estou gesticulando. Ou seja, eu estou gesticulando qualquer coisa, eu fico sacudindo minha mão. Isso não é falar com as mãos, isso é atrapalhar com as mãos. Então, um dos grandes segredos que existem para você organizar as posições psicogeográficas é você ser intencional. Se você não sabe o que fazer com a mão, pare tua mão. Deixa tua mão parada. Só que qual é o problema de você deixar tua mão parada? É que a responsabilidade do impacto da tua comunicação vai depender só da qualidade verbal e você não vai ter o impacto visual na tua comunicação. Seria mais ou menos como falar pelo telefone. Mas para que a gente desenvolva essa habilidade de comunicação de altíssima performance, de alto impacto, a gente tem que agregar impacto naquilo que eu falo, ou seja, as palavras que eu falo, como que eu verbalizo essas palavras e também a referência visual que eu estou dando para isso que eu estou falando. Por isso que a gente chama de congruência verbal e não verbal. Então aqui agora vão algumas dicas para você organizar. Então a primeira você já sabe, seja sempre intencional. Se você não sabe o que fazer com a mão, pare tua mão, porque apesar da tua mão não te ajudar, pelo menos ela não te atrapalha. E você vai deixar a tua mão sempre aqui na frente do teu corpo, porque quando você deixa a mão aqui, ó, é fácil você gesticular. Então, eu não sei como gesticular, eu venho e paro a mão. De repente eu quero falar sobre comunicação, quero falar sobre a palavra comunicação. De repente, é tornar comum uma ação, tá vendo? Então quando eu tô com a mão aqui, ó, e falo tornar comum uma ação, e eu separo tornar comum uma ação, tá vendo? Eu tô sendo intencional com a minha mão. Aí, não quero mais falar com a mão. Para a tua mão. Normalmente o gesto que a gente faz para parar a mão é uma mão assim em cima da outra. Cuidado, porque às vezes as pessoas pegam e ficam fazendo assim com a mão. Você já sabe o que isso significa, né? Ela não sabe o que fazer com a mão e fica fazendo assim, ó. Então não fica assim. O que você vai fazer? E também, às vezes, as pessoas pegam e cruzam os dedos. Cruzar o dedo fica travando os teus dedos. Coloca uma mão em cima da outra. Porque daqui, para você fazer qualquer gesto, já vai funcionar. Tá vendo? Esse gesto que eu tô fazendo de joinha é uma posição psicogeográfica. Tá vendo? Já vai funcionar. E eu coloco um gesto visual que tem congruência com o que eu tô falando. Então, sempre quando você for se comunicar com alguém, lembre-se disso. Quais palavras você escolheu, como que você vai verbalizar essas palavras e qual vai ser as posições psicogeográficas que você vai usar para criar congruência entre o que você está falando e aquilo que você está gesticulando. Mas Ed, como é que eu faço para treinar essa habilidade? Claro, começa com o que é simples. Primeira coisa, sempre fica um dia inteiro falando com as tuas mãos aqui, ó. Às vezes as pessoas elas não sabem o que fazer com a mão e elas colocam a mão no bolso. Não precisa colocar no bolso. Normalmente a gente coloca a mão aqui, ó. Quando eu estou conversando com alguém, eu simplesmente coloco a minha mão aqui. Então treina um dia só ficar com a mão numa posição que facilite você gesticular mais facilmente. No outro dia, você vai começar a colocar coisas simples. Então você vai falar sobre 3 coisas. Você coloca as 3 coisas no teu dedo. 3 coisas. Coloca aqui, ó, de cima para baixo, ou 1, 2, 3. Conforme você vai evoluindo nas posições psicogeográficas, você começa a evoluir também no nível de alta performance que você vai chegar. Quer ver, ó, por exemplo, se eu pedisse para você escrever seu nome na tela aí, ó, no ar, assim, ó, você escreveria daqui para cá, entendeu? Só que eu escrevo daqui para cá. Você
escreveria no meu sentido contrário, porque nós estamos fazendo, eu estou gravando um vídeo, então você está me vendo tudo ao contrário. O que que eu estou fazendo com as minhas posições psicogeográficas? Que agora aqui vai o grande segredo, eu estou invertendo minha linha do tempo. Ó, eu escrevo daqui para cá. Mas por que que eu estou invertendo tudo? Porque eu sei que você está vendo o contrário, teoricamente. Então eu preciso colocar dentro da tua linha do tempo. Isso já é uma técnica muito mais sofisticada. Ó. Se eu tivesse que fazer um gráfico, para você entender, o gráfico seria assim. Mas para mim, que eu estou aqui ó, desse lado, o gráfico seria assim, seria o contrário. Então eu estou invertendo toda a minha linha do tempo. Para quê? Para fazer com que a minha comunicação, ou seja, tornar comum uma ação, fique mais fácil para você entender. Então isso é uma técnica muito mais sofisticada. Claro que você não vai começar invertendo a tua linha do tempo. Começa fazendo coisas simples. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No começo, o que você pode fazer também, que é super simples, cuidado para tua mão não ficar passando na frente do seu rosto, principalmente se você estiver online. Olha aqui, ó, esse espaço é o espaço psicogeográfico que eu utilizo, ó. Tá vendo? O tempo inteiro você tá vendo o meu rosto. Mas por quê? Porque eu estou utilizando esse espaço aqui, ó. Esse espaço é o espaço que eu tenho das posições psicogeográficas. Então é assim que se treina. Começa com aquilo que é simples e ao longo do tempo você vai tornando isso cada vez mais sofisticado. E eu tenho certeza que essa técnica pode dar um salto quântico dentro dos seus processos de comunicação e criar para que você crie muito mais impacto com o teu processo de comunicação. E se esse vídeo, no mínimo, te fez pensar e te instigou a continuar treinando processos de comunicação, faz o seguinte, assina nosso canal, porque assim você nos dá força, você nos dá energia motriz para continuar a nossa jornada e tornar esse canal aqui cada vez maior. Um grande abraço e até mais!